Com minhas últimas forças, eu bati na porta. Alguém me ajude! Estou presa aqui! Minha vista estava embaçada e eu podia sentir minha respiração ficando mais difícil a cada segundo. Minhas pernas fraquejaram. Deus, é esse o fim? E isso deveria ser um truque normal. Eu adoro truques de mágica desde criança. Quando vi pela primeira vez um ilusionista se apresentar em um circo, decidi que quando crescesse me tornaria uma mágica famosa. Meus pais, é claro, achavam que era um sonho de infância, mas eu não desisti. E ainda assim me tornei mágica em um circo local. Eu rapidamente alcancei a fama na minha cidade como uma das mágicas mais jovens e ambiciosas. Todos sabiam que meu ato característico era um truque de cartas sobre uma piscina de crocodilos. Todo mundo ficou entusiasmado e logo eu tinha até meu próprio show e ninguém poderia competir comigo. Mas então o Ed apareceu no nosso circo. Ele era um ótimo mágico e estávamos sempre competindo. Claro, não acabou aí. Chegamos a discutir logo antes de uma apresentação e discutir sobre quem sairia primeiro. Nossa rivalidade continuaria para sempre. Mas um dia o diretor de repente anunciou que 2 mágicos no circo era muito e apenas um de nós teria o próprio show. Meu queixo caiu. O quê? Eu era melhor e todos sabiam disso. Mas o chefe foi inflexível. E ele disse que quem causasse o maior rebuliço no próximo show ficaria com a apresentação. Ótimo, era a hora de envergonhar o Ed. Para vencer, resolvi repetir um dos maiores truques dos ilusionistas. Mas qual deles? Pensei no truque de serrar ao meio, mas estava desatualizado, então não conseguiria mais impressionar ninguém com ele. Depois assisti a várias apresentações do Houdini, meu ídolo, e quis repetir seu truque de atravessar a parede. Mas não importa o quanto eu tentasse, não saiu nada. Você deve estar brincando comigo. Eu nunca envergonharia o Ed desse jeito. Eu precisava de algo novo, algo que deixasse todo mundo boquiaberto. Isso mesmo! Eu precisava inventar meu próprio truque. Corri para o depósito e procurei por equipamentos que me inspirassem. Um aro era chato. Uma gaiola? Já havia 1000 truques com ela. E então o guarda-roupa chamou minha atenção. E se? Eu bati palmo, o truque do desaparecimento. Era disso que eu precisava. Graças a ele eu ficaria famosa em todo o país e provaria que era 100 vezes melhor que o Ed. Restava apenas preparar o guarda-roupa. Eu estive trabalhando incansavelmente durante toda a semana, convertendo a parte de trás dele em um esconderijo para eu me esconder. Em vez de uma parede real, eu fiz uma parede traseira falsa. O Ed sempre teve a intenção de descobrir o que eu estava fazendo. Ele entrava na oficina por acidente ou mandava seu amigo, o malabarista. Mas eu sempre expulsava qualquer um que se aproximasse do meu guarda-roupa. Era para ser uma surpresa para todos, incluindo os artistas. Eu já estava antecipando o rosto atordoado do Ed quando ele visse como eu era poderosa. E então chegou o dia do show. O Ed foi o primeiro. Eu assisti sua performance com ceticismo nos bastidores. Um cubo transparente de água foi levado ao palco. Parecia impressionante e eu fiquei tensa. O que ele preparou? Então, o assistente do Ed enrolou uma corrente em volta dele e jogou a chave fora. O que ele vai fazer? Antes que eu percebesse, o Ed pulou no cubo de água. Uau! Ele realmente iria sair dali? O cubo estava coberto por uma tela e nem o público nem eu podíamos ver o que estava acontecendo lá. O tempo passou e o Ed ainda não saiu. Minha boca estava seca de excitação e eu fiquei tensa de expectativa. Deus, e se algo acontecesse com ele? Foi a primeira vez que o Ed fez um truque tão perigoso e, embora ele me irritasse, eu não queria ele morto. Por que ele não saía? Então, quando eu estava prestes a correr para o cubo, o Ed apareceu e voltou para o palco sem as correntes. Soltei um suspiro de alívio e o público explodiu em aplausos. O desempenho do Ed causou uma euforia. O alívio foi substituído pela raiva. Bem, meu desempenho era 100 vezes melhor. O Ed fez uma reverência e foi para os bastidores. Quando ele passou por mim, ele piscou e riu. Não fique muito chateada quando você não for aplaudida. O quê? Eu bufei alto e cerrei meus punhos. Agora você verá quem é a verdadeira estrela aqui. No mesmo momento, meu nome foi chamado e orgulhosamente entrei no palco. As assistentes já haviam feito o inventário. O guarda-roupa ficava no meio da gaiola com os leões que estavam temporariamente amarrados. Caminhei lentamente até o guarda-roupa e me curvei para o público. Tudo dentro de mim estava tremendo. Respeitável público, agora vou mostrar a vocês um truque que ninguém jamais fez antes. Vou desaparecer diante de seus olhos. A sala inteira congelou em expectativa. O assistente desamarrou os leões e eles vieram em minha direção. Ok, acalme-se.
Tenho que desaparecer antes que eles me alcancem. Forçando um sorriso, eu desafiadoramente entrei no guarda-roupa e fechei a porta. Eu rapidamente puxei a parede e me escondi no fundo falso. Do lado de fora, parecia que eu simplesmente desapareci. Então eu ouvi um rangido. A porta real foi aberta e toda a sala engasgou. Eu apenas sorri triunfantemente. Entendeu, Ed? Eu sou mais legal. Mas quando ouvi o rugido dos leões caminhando ao lado do guarda-roupa, me senti um pouco assustada. Estar tão perto dos predadores era muito assustador. Mas as coisas que fazemos por causa da fama... Houve uma explosão de aplausos como se o público estivesse simplesmente encantado. Sim, valeu muito a pena. Gradualmente os aplausos se foram e eu me acomodei no meu esconderijo. Tive que esperar até a noite e então, quando todos fossem embora, eu sairia como se nada tivesse acontecido. Claro, eu era incrivelmente chata no guarda-roupa, mas tentei me ocupar com pensamentos sobre o futuro. Eu seria uma grande mágica em breve e eles comprariam ingressos para as minhas apresentações com 1 ano de antecedência. Então o show acabou e todos foram embora. É hora de sair. Quando eu estava prestes a abrir a porta, o guarda-roupa balançou violentamente. Tinha vozes abafadas do lado de fora. Precisamos levar isso de volta para a sala dos fundos. O que você quer dizer com sala dos fundos? Não, eu estou aqui! Esperem! Eu estava prestes a esmurrar a porta quando senti um forte empurrão. Bati com o topo da minha cabeça e no mesmo segundo minha visão ficou turva. Eu nem percebi que desmaiei. Quando acordei, minha cabeça latejava e nem me lembrei onde estava imediatamente. Apertado, escuro, droga! Eu ainda estava no guarda-roupa, eu tinha que sair daqui. Tentei empurrar a porta, mas ela não se mexeu. O que foi isso? Eu empurrei novamente, mas em vão. E então, fiquei com medo. Deus, e se eu não conseguisse sair? O pânico gradualmente me preencheu. Imediatamente comecei a bater na porta o mais forte que pude, mas ela não se mexia. Eu rapidamente fiquei sem forças e me encostei na parede. Inutilmente, lágrimas começaram a se formar em meus olhos. Esse guarda-roupa estúpido ia ser meu caixão? Em desespero, me sentei no guarda-roupa e pensei como minha morte seria estúpida. A mágica morreu por causa de um truque. É a coisa mais delirante que você pode pensar. Depois de um tempo, meu estômago roncou. Deus, há quanto tempo eu estava sentada aqui? Como eu estava com fome. Amaldiçoei a ideia do guarda-roupa e o desejo de fazer melhor do que o Ed. Eu realmente precisava fazer isso? O Ed não era uma pessoa tão má. Sim, brigamos muito, mas por causa da nossa rivalidade. No resto do tempo, o Ed era educado comigo, sempre se oferecendo para ajudar. Por exemplo, quando eu esqueci meu guarda-chuva, o Ed me deu uma carona para casa. Ou quando eu não levava o dinheiro para o almoço, o Ed me comprava lanches e nem pedia nada em troca. E quando meu truque não deu certo e a plateia riu, o Ed não zombou de mim. Mas ao contrário, me apoiou e disse que todo mundo tinha altos e baixos. Por que fui tão cruel com ele? E agora eu nem iria me desculpar porque eu estava presa nesse guarda-roupa idiota. Meus olhos estavam pesados de cansaço e me senti com sono. Me encostei na parede e fechei os olhos, caindo no sono. Acordei com um som de vozes suaves do lado de fora. Deus, alguém veio! Eu queria gritar, mas só deixei escapar um pequeno soluço. Eu devo estar tão fraca que perdi minha voz. O desespero tomou conta de mim. O que eu deveria fazer agora? Escutei e reconheci a voz do Ed. Ele estava dizendo ao amigo malabarista que estava preocupado comigo. E ele até procurou em todo o circo, tentando me encontrar. Um calor agradável se espalhou por dentro. Sempre fui hostil com o Ed e ele era o único que se importava e procurava por mim, não importava o que acontecesse. O malabarista respondeu calmamente que devo ter saído para algum lugar para comemorar meu sucesso. Não, Ed, não acredite nele! Eu estou aqui! Houve um momento de silêncio e de repente o Ed cochichou que realmente gostava de mim. Meu queixo quase caiu. O Ed continuou. Apesar da nossa briga, ele sabia que eu era uma garota muito inteligente e talentosa. A mistura de emoções fez minha cabeça girar. Deus, Ed! Com a voz fraca, tentei chamar ele, mas já podia ouvir os passos se afastando. Não! Este era o fim? Não poderia terminar assim. Apressadamente, tentei desatarrachar as porcas da porta, mas elas não se mexiam. A dor atingiu meu braço e, além disso, eu me cortei. Havia sangue na palma da minha mão. Isso não! Eu estava apavorada com isso. Minha respiração ficou presa na garganta e não conseguia ar suficiente. Tentei respirar fundo, mas havia um nó na garganta. Com minhas últimas forças, bati na porta e gritei: Ed! Estou aqui! Aqui! Mas minha visão estava turva e minhas pernas estavam fracas. Era tarde demais. Enquanto desmaiava, vi a porta se abrir e depois a escuridão.
E voltei a mim mesma no camarim. O Ed estava sentado ao meu lado, apertando minha mão, claramente preocupado. Perguntei fracamente: "Você me tirou do guarda-roupa?" Ele acenou com a cabeça e imediatamente me entregou um copo d'água. Esse horror acabou? Não pude acreditar e agradeci ao Ed, sinceramente. Se não fosse por ele, eu teria morrido. O Ed sorriu fracamente. Acontece que fiquei alguns dias no guarda-roupa e só o Ed pensou em me procurar. Um nó subiu na minha garganta. Eu imediatamente abracei o Ed pedindo desculpas para ele por tudo. E ele disse que não era melhor que eu. Estava sempre competindo comigo, mesmo gostando muito de mim. Eu olhei para baixo envergonhada e suspirei. Sim, Ed, eu ouvi suas palavras lá. Eu realmente gosto de você também. O Ed ficou vermelho de repente, mas decidiu que era impossível recuar. E ele me chamou para sair. Claro, eu concordei. Ele salvou minha vida. Ambos percebemos que estávamos errados em nossa rivalidade. Afinal, nenhuma vitória vale sua vida. Com o tempo, Ed e eu começamos a namorar. Ele acabou se revelando um cara realmente incrível e, em vez de competir, criamos um show em conjunto. E fez uma verdadeira agitação. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Eu estava andando em uma corda bamba a uma altura de 10 metros. O público prendeu a respiração. Uma ginasta cega sob a lona de um circo fazia uma manobra sem rede. Eu dei um salto mortal, mas as lentes dificultaram a visão. Quase caí. O público explodiu em aplausos. De volta ao camarim, corri para o espelho para tirar aquelas lentes brancas estúpidas. Todos pensaram que eu era cega, mas isso era mentira. Meu pai era um diretor de circo e achava que por uma ginasta cega o público estaria disposto a pagar 3 vezes mais. Desde que minha mãe morreu, ele saiu de controle e me fez fingir que eu era cega. Eu queria estudar em uma escola de circo e me tornar uma estrela mundial, mas meu pai impôs uma condição. Se eu quisesse ir embora, eu teria que ganhar $100.000 e dar para ele. Então eu estaria livre. Mas essa soma era simplesmente real para mim. Meu pai estava me esperando no camarim. Ele balançou as notas e disse ameaçadoramente que o público não era suficiente. E tudo porque eu não sorria para ninguém. De repente houve uma batida na porta. Eu quase não tive tempo de colocar meus óculos de sol. Um cara alto de cabelo encaracolado estava parado na porta. Ele era tão lindo que até fiquei surpresa. O cara se apresentou como Ed e disse com um olhar entediado que trabalhava para uma fundação de ajuda aos cegos. Eles tinham um auxílio e agora estavam escolhendo para quem o fundo destinaria o dinheiro para a restauração da visão. Cerca de $100.000. Eu não entendi nada, mas meu pai de repente pulou na frente do Ed e começou a apertar a mão dele, repetindo que concordávamos com tudo. E ele adicionou que o Ed definitivamente deveria vir até nós na manhã seguinte para o café da manhã. Eu fui pega de surpresa e o Ed também aparentemente, mas ele disse que viria. Assim que o Ed saiu, meu pai disse severamente que eu tinha que pegar esse auxílio custe o que custar. Mas por outro lado, eu finalmente tinha uma chance. Talvez por causa disso eu poderia ficar mais perto do meu sonho. Na manhã seguinte, Ed veio até nossa casa. Durante o chá, ele disse calmamente que havia vários candidatos ao auxílio, especialmente desde que os golpistas frequentemente costumam querer o dinheiro. Então ele me faria algumas perguntas sobre minha doença. Meu pai olhou para mim e eu rapidamente concordei. Ele sentiu a atenção e sugeriu que fôssemos para o parque do lado de casa. No caminho, Ed leu tudo do pedaço de papel, nem mesmo me ouvindo. Tentei manter isso interessante para cativar ele, mas a próxima pergunta foi: qual é o seu relacionamento com sua mãe? Um nó subiu na minha garganta. Alguma coisa errada? Perguntou Ed. Eu juntei minhas forças e disse a ele: minha mãe era ginasta, mas caiu durante uma apresentação. Então prometi a mim mesma que me tornaria uma estrela e conquistaria o mundo em memória da minha mãe. Naquele momento, um cara passou correndo, jogando lama em mim. Essa não é uma ciclovia! O Ed congelou e me perguntou como eu sabia que uma bicicleta havia passado por nós. Droga! Eu menti que minha audição tinha melhorado depois de perder a visão. O jeito que Ed olhou pra mim. E se ele percebeu que eu estava mentindo? Então meu alarme disparou. Eu tinha que correr para praticar. Eu tinha que trabalhar muito se quisesse ser uma estrela. De repente, Ed disse que iria comigo. Ele faria um vídeo para a fundação com meu treinamento. Fiquei muito surpresa, mas concordei. Certamente isso me ajudaria a conseguir um auxílio. Fiquei muito preocupada, porque nos treinos não fingia ser cega, mas agora precisava ter muito cuidado. Sobre a lona do circo, fez os truques acrobáticos mais ousados. E Ed olhou pra mim com admiração durante as 3 horas inteiras. À noite, assim que voltei pra casa, meu pai imediatamente me bombardeou com perguntas. Você conseguiu o dinheiro? Quando contei tudo pra ele gritou de repente que eu era uma burra. Devo ter me entregado. Fiquei tão magoada.
Papai, estou tentando o meu melhor. Em lágrimas, corri para o meu quarto. Na manhã seguinte, meu pai entrou no meu quarto sem bater. Ele me disse para ficar pronto imediatamente. Ele estava esperando por mim lá embaixo. Meu pai não me deixaria perder uma segunda chance. Assim que desci, Ed imediatamente disse que estava impressionado com a minha perseverança e acrescentou que treino era treino, mas às vezes eu precisava relaxar. E ele decidiu me levar para o oceano. Eu não pude acreditar nisso. Era só uma viagem de 3 horas até o oceano, mas meu pai nunca me levou lá. No caminho, Ed começou falando. Acontece que ele cresceu em um orfanato, mas assim que se formou, ele imediatamente correu para explorar o mundo. Neste momento, ele estava economizando para uma viagem ao redor do mundo e era por isso que ele trabalhava meio período na fundação. Eu pensei sobre isso. Eu nunca tinha ido mais longe do que a nossa cidade. Eu passei todo o meu tempo livre treinando. Nós paramos no posto e Ed foi pagar a gasolina. E então eu vi alguma coisa no porta-luvas do carro dele. Isso poderia ser um distintivo policial de verdade? Inferno! Se Ed fosse um policial e estivesse tentando me testar todo esse tempo, então logo todos saberiam sobre minha farsa. Meu pai e eu acabaríamos na prisão. Eu ouvi Ed se aproximando do carro e fechei o porta-luvas. A coisa mais importante era se comportar como se nada tivesse acontecido. Nos sentamos em silêncio perto do oceano. Eu estava com medo de dizer alguma coisa e Ed olhou pensativo para o horizonte. De repente, ele perguntou quando eu nadei na piscina pela última vez. Por que essa pergunta? Então Ed de repente pegou minha mão e começou a me arrastar para a água. Eu não queria, eu iria me molhar, mas ele disse que me faria bem. Ele estava aqui e nada aconteceria comigo. Nós pulamos nas ondas e Ed não largou minha mão. Pela primeira vez em muitos anos eu me diverti tanto. Quando chegamos à praia, Ed recebeu uma ligação. Ele desligou o telefone e disse baixinho que a fundação havia me recusado dinheiro para a cirurgia. Eu fiquei em silêncio e as lágrimas encheram meus olhos. Mas por quê? Ed começou a me tranquilizar. Eu acho que o dinheiro foi dado a outra criança. Mas ele disse que ele ficou maravilhado com a minha persistência e tinha certeza de que eu merecia a cirurgia. Ele sentia muito que a fundação não tinha outra bolsa para mim. Eu voltei para casa não sabendo como contar para meu pai. Estava escuro na sala quando eu percebi meu pai. Ele estava sentado em uma cadeira e me encarando. Eu caí em lágrimas. Papai, a fundação se recusou a me ajudar. Meu pai ficou muito zangado e gritou que se eu perdesse o auxílio, fingiria ser cega pelo resto da vida e limparia os recintos dos elefantes à noite. Acabou a ginástica. Fiquei espantada. Pai, por que você está fazendo isso comigo? A noite toda eu cerrei meus punhos em frustração. O que eu devo fazer? Meu pai nunca me deixaria ir sem dinheiro e eu não ia abrir mão do meu sonho. Em desespero, liguei para o Ed. Ele rapidamente pegou o telefone e disse que iria me ligar agora. Isso foi tão estranho, mas eu imediatamente desabafei que precisava de ajuda. Nós precisávamos nos encontrar urgentemente. O Ed ficou em silêncio, mas de repente ele disse que viria até mim em 1 hora. Um carro buzinou do lado de fora da janela. Passei despercebida pelo quarto do meu pai e saí para o quintal. Eu me sentei e Ed disse que não iríamos conversar aqui. Eu precisava me acalmar. Nós chegamos em um prédio, era um restaurante de estrada. Em seguida, entramos e nos sentamos em uma das mesas. O Ed imediatamente pediu um chá pra mim. Meu Deus, como eu contaria tudo pra ele? Foi terrível, mas tive que admitir que ninguém além do Ed poderia me salvar. E justo quando eu criei coragem pra falar, Ed me interrompeu. Ele me entregou o dinheiro e disse que tinha juntado para uma viagem ao redor do mundo. Ed acrescentou que seria o suficiente para viver a vida que eu realmente queria. O que você quer dizer, Ed? E então, ouvi uma campainha atrás de mim. O que está acontecendo? Eu vi meu pai na entrada. De novo, não! Ele estava se aproximando e eu já estava me preparando para o pior. E então meu pai parou. Eu percebi que ele tinha anotado o dinheiro na mesa. Meu pai pegou as notas e me disse que eu tinha que voltar para casa agora mesmo. Eu não tive tempo de dizer nada e Ed ficou perplexo. No carro, meu pai estava contando o dinheiro. Mas de repente ele disse que tinha mudado de ideia sobre me deixar ir. Afinal, a imagem de uma garota cega de circo poderia render muito dinheiro para ele e a manutenção do circo era muito cara. Indignado, eu não sabia o que dizer. Meu sangue ferveu. Pai, você não pode fazer isso comigo. Mas meu pai disse severamente que eu não me atrevesse a contrariar ele. Eu ainda era uma criança. Eu trabalharia no circo o tempo que ele dissesse. Lágrimas encheram meus olhos de sofrimento. Meu sonho estava arruinado. Mas o pior é que enganei o Ed. A única pessoa que me tratou com carinho. Eu tinha que devolver o dinheiro dele e depois fugir do meu pai, do circo e de tudo que tinha me puxado para baixo durante tantos anos. De manhã eu vi meu pai bater a porta. Eu estava sozinha em casa. Imediatamente pulei para fora da cama e fui para o escritório dele, para o cofre. Minhas mãos estavam tremendo. Cuidadosamente eu comecei a classificar os códigos.
O dia do aniversário do meu pai, um erro. E sobre a mamãe, outra falha. Droga, se isso não funcionar agora, o alarme vai disparar. Eu juntei minhas forças e inseri meu ano de nascimento. E uau, funcionou! Cuidadosamente peguei o dinheiro. E então a fechadura clicou lá embaixo. Meu pai estava de volta. Mal consegui esconder o dinheiro na minha mala. Meu pai gritou lá de baixo pra mim que era hora de ir embora. Já estavam esperando pela gente no circo. Eu estava tremendo com a emoção. Eu nunca tinha ido contra meu pai antes. Eu ia fugir logo após a apresentação. E finalmente minha apresentação foi anunciada. Mas quando eu subi no palco, percebi o Ed na última fileira. O que ele estava fazendo aqui? Ele me olhou diretamente nos olhos. Parei por um segundo e continuei caminhando em direção à corda. Mas naquele momento me lembrei da frase dele. Você pode viver como você quiser. Então eu dei meia volta e fui até o microfone. Então tirei minhas lentes brancas. A plateia ficou em choque. Eu pedi desculpas e disse que não poderia viver mais uma farsa. Todo esse tempo eu estava apenas fingindo ser cega. Mas recentemente conheci alguém que me mostrou que realmente decidimos como vivemos. Eu olhei para o Ed. Então meu pai furioso correu para a arena e começou a gritar e dizer palavrões. Ele já estava correndo para mim. Meu estômago fechou, eu não sabia o que fazer, mas de repente a polícia apareceu no picadeiro. Deus, eu estou prestes a ser presa por fraude. Mas os policiais estavam a caminho do meu pai. Então um deles estalou as algemas nas mãos dele. O que está acontecendo? O Ed correu para mim e eu estava confusa e implorei seu perdão. Acrescentei que eu estava surpresa por ele mesmo não ter me levado pessoalmente à delegacia. Ed não sabia do que eu estava falando. Eu sei que você é um policial, Ed. Eu vi o distintivo no porta-luvas. De repente o Ed gargalhou. Ele disse que isso era falso. Ele estava pregando uma peça em um amigo uma vez. Eu não pude acreditar. Então Ed acrescentou que já havia descoberto há muito tempo atrás, mas estava esperando que eu contasse. E depois da minha confissão, ele percebeu que não se enganou comigo. E ele me convidou para dar a volta ao mundo com ele. Afinal, parecia que meu pai não seria mais capaz de me manter como refém. E eu estou contando essa história da costa do Oceano Pacífico. O Ed e eu já viajamos por 50 países. E esta manhã recebi uma carta da escola de circo. Eu entrei. Espero agora poder realizar aquele truque difícil com ele e me tornar uma estrela mundial em memória da minha mãe.